Com certeza, Come Can't Communicate conseguiu muitos fãs pela premissa da obra, e por isso hoje irei trazer para vocês um anime muito, mas muito parecido com Come Can't Communicate, só que em uma versão para adultos. Ficou interessado? Não sabe do que anime estou falando? Se liga porque eu vou te passar tudo nesse vídeo. Como vocês já sabem, eu estou trazendo muito vídeo de Come Can't Communicate, e isso porque essa obra em específico acredito que vai trazer cada vez mais gente para esse tipo de nicho de animes, ou seja, tratando mais da vida pessoal e os dramas que os adolescentes vivem. E claro, muitas pessoas já perceberam isso e estão cada vez mais trazendo esse tipo de animes. Porém, tem uma obra que está lançando recentemente que tem uns elementos de história muito, mas muito parecido com Come Can't Communicate. Essa obra se chama Sonobisuke Dou wa Koyosuro, ou em inglês My Dress Up Darling. Só que diferente de Come Can't Communicate, essa obra eu diria que é mais voltada para um público jovem adulto. E eu falo isso em todos os sentidos, gente. Mas vamos falar disso daqui a pouco, logo depois de você clicar nesse joinha e se inscrever. E eu falo isso pra vocês, gente, porque eu estou me programando para trazer cada vez mais conteúdos incríveis para vocês, seja de One Piece, Come Can't Communicate, Kimetsu no Yaiba. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, gente, porque as próximas semanas vão estar muito, mas muito incríveis aqui no canal. Muito obrigado de coração. E agora sim, bora para esse vídeo. E como de costume, para vocês entenderem melhor, irei começar com uma pequena introdução sem muito spoiler, não se preocupem, para não estragar a experiência de vocês, ok? Bom, a história começa quando o protagonista Gojo, ainda como criança, aparece admirando bonecas Hinas, que para quem não sabe, são umas bonecas bem específicas que no anime e na vida real as pessoas admiram e compram. Logo de cara, o Gojo se encanta com essas bonecas e decide virar um criador daquelas bonecas, igual seu avô. Porém, ainda naquela situação, aparece uma menina que vê o Gojo todo admirado com aquelas bonecas e ela começa falando pra ele que aquilo era nojento. E logo em seguida, pergunta pra ele o porquê ele gosta de bonecas de menina, sendo que ele é um menino. E pra fechar com chave de ouro, aquela situação bem preconceituosa, ela ainda fala que ela o odeia. E com isso, com essas palavras, o Gojo acaba criando um trauma muito, mas muito pesado. Porque quando ele cresce, percebemos que por causa daquilo, ele acabou se tornando um garoto muito, mas muito antissocial, que só ficava focado no trabalho e no seu sonho de se tornar um criador de bonecas Hinas, igual seu avô. Inclusive, esse trauma foi tão grande que ele acaba tendo receio de falar do que gosta. E esse é um dos pontos chaves desse anime. E nisso percebemos que o Gojo na escola, ele é literalmente sozinho, não conversa com ninguém, não interage com ninguém. Ele é o tipo de cara que quer ficar só no canto dele. Porém, justamente nessa parte acaba entrando a segunda protagonista desse anime incrível, gente, que é a Kitagawa Marin. Diferente do Gojo, a Marin ela é completamente sociável com as pessoas e não tem medo de falar nada do que pensa. E acredite, gente, vocês vão amar essa protagonista. Logo de cara vocês podem achar ela um tipo de personagem chata, meio nojentinha, mas ela não é assim, confia. A Marin, como eu já disse, ela é o oposto do Gojo. Ela é muito pra frente, gosta de anime, jogos, não tem medo de falar do que gosta, não tem vergonha nenhuma e fica muito séria quando alguém fala mal dessas coisas que ela gosta. Inclusive, o Gojo acaba escutando uma conversa onde as amigas da Marin comentam que ela acabou dando um fora em um rapaz por ter zoado o pingente que ela usava na mochila. Olha só, gente. E quando eu falo que ela deu um fora no rapaz, é porque ela simplesmente humilhou o cara. É claro que o autor só queria ressaltar que a Marin não gosta de pessoas que não respeitam os gostos dos outros, que não tem respeito pelo gosto dos outros. Acaba acontecendo que depois que o Gojo escutou isso, ele acabou ficando muito pensativo com essa situação, com aquela conversa. E nisso a história avança mais um pouquinho, onde a gente descobre que a máquina de costura do avô do Gojo acabou quebrando. E justo essa máquina era o que ele utilizava para costurar as roupas das bonecas Hina. Sem muita opção, ele resolve usar a máquina da escola, já que não tinha nenhum grupo que utilizava a sala de costura e ninguém ia ver ele costurando as roupas de boneca. Ou seja, ele também não teria que explicar o porquê estava fazendo aquilo. Era o plano perfeito. Só que tinha um pequeno problema nisso, que era a Marin. Bem na hora que o Gojo começou a costurar a roupa da boneca Hina, quem aparece é a Marin.
E o Gojo acaba se assustando, inclusive deixa cair parte da boneca Hina, cai no chão, acontece um monte de coisa. E nessa hora, literalmente passou tudo na cabeça do Gojo, porque ele achou que era o fim dele, ali tinha acabado a vida escolar dele. Afinal, a Marin era a garota super popular que todo mundo gosta e ele era só o antissocial da classe. Só que a Marin acaba na verdade ficando muito, mas muito empolgada por saber que o Gojo sabe costurar. Inclusive, ela acha linda a boneca Hina que ele fez. E nessa hora, gente, a Marin já tinha ganhado o Gojo no quesito de confiança. E aqui as coisas começariam a ficar mais e mais interessante. Isso porque depois que os dois passaram por toda aquela situação, a Marin pede para o Gojo ajudar ela a fazer cosplayer. E aqui descobrimos o porquê a Marin foi para a sala de costura. Ela na verdade estava costurando um cosplayer para ela. Só que ela era horrível em fazer isso, ela é horrível em costurar. Então, por coincidência, ela acabou encontrando o Gojo naquela sala, onde aconteceu tudo isso. Inclusive, ela queria fazer um cosplay de um jogo para maiores de 18 anos. Um jogo para adulto. O Gojo, do jeito que ele acaba aceitando o pedido da ajuda da Marin. E assim começa a história desses dois. E como vocês já devem ter percebido, este anime em si não tem problemas nenhum em citar coisas que envolvem relacionamento. Claro que quando se trata de uma relação íntima, eles acabam tendo um pouco mais de cuidado com as palavras, mas dá muito bem para entender do que eles estão se referindo. Só que a verdade é que esse anime acabou me lembrando muito Komi Candy Communicate, por diversos motivos. Primeiro, e o mais óbvio, é porque um dos protagonistas tem problemas de se comunicar com outras pessoas. Segundo, é o humor desse anime, gente. É muito bom. Vocês com certeza vão dar muita, mas muita risada igual Komi Candy Communicate. E terceiro, é que esses dois animes, eles acabam ressaltando problemas que vivemos hoje em dia. Só que nesse anime seria um pouco diferente de Komi Candy Communicate. Em Komi, eles focam muito na questão de não conseguir se comunicar, focando mais na Komi em si. Já no My Dress Up Darling, ele foca mais amplamente nesses problemas, como por exemplo, o que eles vão fazer depois de se formarem, como vão conseguir dinheiro para fazer o que gostam, e até mesmo o que mais me pegou nesse anime, inclusive, foi o Gojo tendo que lidar com diversos problemas ao mesmo tempo. No caso, ele tendo que conciliar a escola com o trabalho. Só que com isso acabou rolando mais problemas familiares, que acabou tomando mais do tempo dele. Só que ele também já tinha se comprometido em ajudar uma amiga. E aí acontece mais um monte de coisa, e vai se envolvendo. E isso tudo acabou acontecendo que fez o psicológico do Gojo ir pra loucura, literalmente. Sem falar do cansaço e a exaustão que ele sentia com isso. E talvez seja o que você tá passando nesse exato momento e ninguém consegue te entender. Então esse anime acaba ressaltando esses problemas que muitas vezes a gente vive e a gente acaba não contando pra ninguém e a gente acaba se identificando com eles. Resumindo, é um anime que aborda assuntos muito, mas muito importantes. E aqui entra na parte que eu queria deixar por último, justamente porque é um assunto um pouco mais delicado, que é a parte do ecchi do anime, que para quem não sabe seria basicamente os personagens mostrarem mais do corpo deles. Inclusive nos animes, na hora de fazer a animação, os diretores acabam escolhendo quadros onde mostra mais das partes íntimas das mulheres. Claro que isso existe também para homens, tá? Só que fica muito mais focado para mulheres, justamente porque o público em geral no mundo é de homens. E querendo ou não, homens gostam disso. E nesse anime não é diferente. Mas também não é nada absurdo, gente. No meu ver, é só algumas meninas de roupa íntima tendo alguns quadros um pouco incisivos demais, assertivos. Não sei a palavra correta dizer. Só com uma pequena exceção de uma cena desse anime onde aparece uma garota praticamente nua, só que eles acabam censurando as partes mais importantes, por assim dizer. De resto é bem tranquilo. E sendo bem sincero, acho que se enquadra bem para esse anime utilizar esses recursos. Isso porque o anime desde o começo ele mostra que está focado mais para o público jovem adulto, tanto para o ecchi como para as situações que vivemos no dia a dia ou vamos vivenciar. Então, se vocês estão procurando um anime para se divertir e até mesmo aprender algo com isso, esse é uma ótima recomendação para vocês. Garanto que vocês não vão se arrepender e ainda vão dar muitas, mas muitas risadas.
Gente, esse é o Come Candy Communicate para jovens adultos. Talvez você tenha se interessado na história, ou veio só pelo Eti mesmo. Isso não entra em questão. A questão é, deem uma chance para esse anime, vocês não vão se arrepender. Gostaria de ressaltar também para vocês darem uma chance para mim, clicando aqui no joinha. Fazendo isso, vocês me dão um gás, gente. Mas vocês me dão um gás tanto para continuar como para trazer vídeos e conteúdos cada vez mais fodas e incríveis para vocês. Sem falar que nas próximas semanas vai ter vídeo muito, mas muito bom saindo aqui no canal, de histórias incríveis. Então não se esqueça de ativar o sininho para não perder nada. Agradeço de coração todos vocês que ficaram até aqui comigo. Eu vou ficando por aqui. Se cuidem e fui.